Boa tarde, tudo certo? Então, vamos continuar com as nossas videoaulas, assunto de geometria, em particular ângulos, né? Definições, parte 3. Então, assim, ó, essa definição já foi dada no final do vídeo anterior, mas vamos recapitular rapidamente, né? Para não perder o embalo, né? Então, assim, diremos, né? Definimos que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver no semiplano e sua origem for um ponto da reta que o determina. Então, assim, ó, vamos tentar interpretar esta frase aqui, né? Olha só, primeiro, a sua origem for um ponto da reta que o determina. Então, aqui, ó, tem uma origem, ó. Isso aqui é a origem. Tem uma reta, e é a reta S. Essa é a reta S. O que determina este semiplano? O que determina esse semiplano é a reta S. Mas, veja bem, uma semirreta ela vai dividir um semiplano que foi dividido por uma reta. Então esta reta R aqui ela está dividindo esta porção do semiplano aqui, ó. Esta porção aqui toda, ó. Dividindo de uma maneira em que nós temos duas regiões aqui, duas regiões neste semiplano, certo? Uma região aqui e uma outra região para cá neste semiplano, ok? Então essa semirreta está dividindo um semiplano em duas partes, ok? Isso é importante para que a gente possa compreender no próximo slide aqui, né? Exatamente isto, ó, né? Que é o próximo axioma, a próxima verdade incontestável, né? Que é a seguinte: é possível corresponder de maneira única, né, ou unicamente, os números entre 0 e 180. Lembram daquele transferidor? Então, aquele transferidor ele vai de 0 a 180, né? Então, ele tem esta configuraçãozinha aqui, ó, certo? 0 começa em uma extremidade e 180 começa em outra, finaliza em outra extremidade, né? Então, este ângulo de meia volta, o ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Ou seja, aquele transferidor tem 180 medidas de grau, certo? É possível corresponder de maneira única os números entre 0 e 180. A quem? Às semirretas de mesma origem. Então, nós temos duas semirretas aqui, a semirreta R e a semirreta T. Elas têm a mesma origem, a origem O. Aqui. Que dividem um dado semiplano. Então, a reta R ela divide o semiplano. A reta T também divide o semiplano, certo? De tal modo que a diferença entre estes números seja a medida do ângulo formado pelas correspondentes semirretas. Então, assim, ó, a reta R ela forma com, vamos dar aqui, ó, tá uma flechinha aqui que mal aparece, né? Uma flechinha indicando que isso aqui é a reta S, ó, e ela não tem origem, né? Então é a reta S. Então a reta R, semirreta R, ela forma com a reta S um ângulo convexo aqui, vocês percebem? E esse ângulo convexo é o ângulo alfa, certo? Forma aqui um ângulo convexo. Então aqui tem um ângulo convexo. Muito bem. Este ângulo convexo, né, ele é determinado pela coordenada da semirreta R. Então, como é que ele é determinado? É determinado pela
semirreta R. E essa determinação ela é correspondida com valores entre 0 e 180. Por quê? Porque se nós fizermos isso aqui, ó, uma meia volta aqui, ó, exatamente a posição em que esta semirreta R forma com a reta S estabelece um ângulo, e esse estabelecimento está relacionado a um número. Então, que número? Não sei, mas está relacionado a um número, né? Então tá, então por isso que nós dizemos que ela está correspondendo a valores entre 0 e 180. Então esse número aqui é um valor entre 0 e 180. Não é 0 porque a reta R não é coincidente com a reta S, né? A gente viu que quando duas retas coincidem, então o ângulo é 0. Né? De mesma origem, divide um dado semiplano. De tal modo que a diferença entre esses... E a reta T, ela também tem uma coordenada. A semirreta T tem uma coordenada. Tem um ângulo aqui. Ó. Um ângulo formado entre quem? Entre a T, semirreta T, e a S. Qual é esse ângulo? Esse ângulo aqui. Ó. E eu não representei aqui. Estou representando agora pelo arco azul. Né? Essa abertura aqui. Certo? E isso aqui tem uma coordenada. A semirreta tem uma coordenada, tem um valor. Né? Se você colocar esse transferidor aqui em cima, vai apontar para algum valor aqui. Talvez um valor aqui que seja mais do que 100. Mais do que 100, entre 100, 120, 130. Né? E essa S vai apontar aqui para um valor aqui, talvez entre 30, mais ou menos. Aproximadamente isso, talvez. Né? É só especulação no caso. E aí diz o seguinte, se você conhece a coordenada da R, que é um ângulo, conhece a coordenada da T, que é um ângulo também, que no caso também é um ângulo convexo, desculpa, côncavo? Não, convexo mesmo. Aí você pode estabelecer uma diferença entre esses ângulos aqui. Porque se tu conhece este ângulo aqui, um azul, e conhece o alfa, tu conhece o gama. Né? Então, como é que você pode fazer isso? Fazendo o seguinte, o ângulo gama, ele vai ser o quê? A diferença entre o ângulo, vamos chamar esse ângulo em azul, de ângulo delta. Certo? O alfa, não gama, vai ser o delta menos quem? Menos o ângulo alfa. Então eu posso saber quanto vai ser o gama determinando o delta menos o gama, menos o alfa. Ah, que rolo. Tá. Então é isso que está dizendo, que a diferença entre esses números, entre o número da coordenada de t e o número da coordenada de r, vai te dar exatamente o ângulo gama. Esse aqui. Ó. Este aqui. Vamos ver um exemplo aqui mais prático para isso, né? Vamos passar para a próxima tela aqui. Vamos supor que alfa ele vale 30. 30 graus. Né? Ou seja, a coordenada de R, se você pegar um transferidor, a coordenada de R vai ser 30 graus. Pega um transferidor e coloca ali aqui sobre essa configuração, né? Aquele transferidor lá, vamos ver se ele está, acho que ele está aqui. Ó. Aqui. Ó, pega isso aqui e coloca sobre, né? Então vai ter aqui as medidas, ó. Uma medida de 30 graus é mais ou menos isso aqui, ó. Essa abertura aqui. Né? Uma medida em que faz aquela reta S com a T seria aproximadamente isso daqui, ó. Uns 110 graus, talvez. Vamos dizer que seja isso. Vamos voltar lá. Então, a abertura formada pela semirreta T com a reta S
é um ângulo delta igual a 110 graus. Como é que eu determino gama? Simples. A diferença entre o delta menos o alfa. Então, gama vai ser determinado por delta menos o alfa. Então, delta é igual a 110 graus menos 30 graus. Então, gama, este valor aqui, seria 80 graus. Certo? Então, esta região do plano aqui, que é uma região convexa, ó, veja bem, olha só, todos os segmentos que eu estou fazendo aqui são segmentos que têm extremidade exatamente sobre a semi-reta, sobre os lados da semi-reta. Né? Tudo isso aqui é o ângulo gama, que mede, no caso, 80 graus. Né? De todo o ângulo aqui formado aqui, entre T e S, foi retirada esta porção. Vamos mostrar aqui qual porção que foi retirada. Foi retirada esta porção aqui, ó. E sobrou essa região que está em destaque com rosa. Roxo aqui, rosa, sei lá. Retirar significa exatamente isso, ó, subtrair. Agora, como é que eu posso calcular o beta aqui? Se eu sei quanto que é agora o gama e o alfa. Então, se o delta é 110, então toda essa volta aqui, ó, toda essa volta, toda esta volta aqui vale 110. Então, para completar a volta, ó, quem completa a volta? É o beta. Olha só, essa volta que completa é o beta. Então, sei de uma coisa. Esta meia volta, não volta, essa meia volta, vale quanto? Vale 180 graus. Então, 180 graus é igual ao 110 mais quem? Mais o ângulo beta. Ora, o beta é aquele valor que somado a 110 dá 180. Então, beta é igual a 180 menos o 110. Beta seria 70 graus, se nós tomarmos como exemplo esses valores aqui. Então, beta, neste caso, é 70 graus. E a soma desses três ângulos aqui, ó, 70, né? O gama, que é 80, e o alfa, que é 30, tem que totalizar a meia volta, ou seja, 180. 70 mais 80, 150. 150 mais 30, 180. É o que eu vou mostrar aqui na próxima tela. Nós podemos, de diversas maneiras, calcular aqui alguns ângulos aqui, né? Como é que eu calculo o gama? Eu posso fazer 180 menos a soma de alfa e beta. Então, assim, ó, eu tenho uma reta S. Vou fazer aqui, ó. Aqui uma reta R, a reta T, certo? Aqui é o ângulo alfa, um exemplo, né? Este aqui é o ângulo beta, certo? Como é que eu calculo o gama, então? O gama seria, no caso, o ângulo formado entre as semirretas T e R. Esse seria gama. Então, como é que eu calculo gama? Partindo do conhecimento de que 180 é a meia volta. É toda a meia volta. Né? Tudo isso daqui, ó. Meia volta. 180 menos o alfa somado com o beta. Então, assim, ó, se por acaso o alfa for 90 não, mas 80 graus,
o alfa for 80. O beta for um ângulo de 35 graus. Então, quanto vai ser gama? Gama vai ser a soma de 80 mais o 35, tirando de 180. Então, gama vai ser quanto? 180 menos 115. Então, gama vai ser quanto? 180 menos 115, 65. 65 graus. Então, ele vai medir aqui esse ângulo aqui, 65 graus. Então, essa abertura é de 65 graus. Beleza? Da mesma forma, eu posso calcular o beta, se eu não sei o beta, e conhecendo o gama, e conhecendo o alfa. Né? Então, eu poderia ter uma outra situação semelhante a essa. Eu vou apagar isso aqui tudo para ficar um pouco mais nítido isso. Tá, aqui já tá bom. Então eu tenho assim, ó, a segunda possibilidade, né? E esta aqui, ó. Se o alfa vale 80, vou botar 85 agora. Se o alfa vale 85 e o gama é este ângulo aqui, ele vale 55 graus, o alfa 85. Quanto vale beta? Então vai ser a soma de alfa mais gama, e aí você, tirando de 180, você determina beta. Então aqui seria alfa mais gama. Então, delta. Agora não é delta. Agora é beta. E é beta. Vou apagar aquele ali. Agora é beta que eu estou determinando, né? Então, beta seria 180 menos alfa, 85, mais gama, 55. Então, isso aqui dá 180 menos 140. Não, 160. 140. 140 graus. Então, beta igual a diferença de 40 graus. Então, aqui seria 40 graus. Podemos determinar a alfa. Como que a gente determina a alfa? Determina a alfa se nós determinarmos, conhecermos quem é beta e quem é gama. Aqui. Vou apagar aqui de novo. Agora eu preciso conhecer quem é alfa. Digamos que eu não sei quanto vale alfa, mas o beta vale 35. E o gama vale 120. Quanto vale alfa? Então, o alfa para te calcular vai ser a soma de beta com gama. Então, beta mais gama. Então, alfa vai ser 180 menos beta, que é 35, somado com gama, que é 120. Então, alfa vai ser 180 menos 35 mais 120, 155. Alfa vai ser igual a 25 graus. 25 graus, isso. E, como eu falei antes, a soma dos três ângulos, né? Soma de alfa, beta, alfa, gama e beta, tem que totalizar sempre 180 graus. Se não, isso aqui é uma regra, tá? Sempre a soma dos ângulos de três ângulos no semiplano, ângulos distintos, né? Como esses aqui, ó, tem que totalizar 180 graus, certo?
Então é isso. Né? De tal maneira que esses ângulos aqui formam um semiplano, né? Um arco de meia volta, aliás. Então o valor é 180 graus. Acho que também já tá bom. Podemos ficar por aqui. Tchau, tchau.